Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Antropologia Bíblica. Então, quero que você tenha muito aproveito, abra o seu coração, abra a sua mente para o ensino profundo da Palavra de Deus, que a partir deste momento vai impactar a sua vida. Eu quero aqui só estar avisando a você que o PDF desse curso completo estarei deixando lá no nosso site valdeirgomes.com e também no nosso canal Reino de Paz. Então que você possa estar acessando logo após, estaremos trabalhando e deixando na descrição dessas nossas plataformas. E você pode entrar lá no site gratuitamente e baixar o PDF dessa aula, porque não tivemos tempo ainda no processo de gravação, mas eu quero aqui estar parabenizando você por ter chegado até aqui e seja bem-vindo ao nosso curso Antropologia Bíblica. E eu quero aqui desejar para você bons estudos. Então vamos lá para a tela do nosso computador, onde eu estarei ministrando a aula e passando o conceito que vai mudar a sua vida. Então, bons estudos. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Antropologia Bíblica. Neste curso você estará aprendendo sobre a estrutura de Deus, a estrutura do Espírito Santo e a estrutura de Jesus. Como que nós vamos compreender de uma forma mais profunda? Eu quero pedir a você neste momento que você abra sua mente, abra o seu coração, para que juntos possamos estar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. E que você pegue aí o seu caderninho de anotações e vamos juntos estar aprendendo da palavra do Senhor. Então é muito importante, antes eu quero que estar me apresentando para você. Meu nome é Valdeir Gomes, aí o fundador do site Valdeir Gomes e também do canal Reino de Paz. Antes de você estar nos acompanhando aí, eu quero pedir a você que visite aí o nosso site, também se inscreva lá no nosso canal e vamos juntos estar aprendendo, compartilhando com outras pessoas este conhecimento. Então que você neste momento tenha a sua mente como a mente de Cristo, para que você possa entender e entrar num assunto profundo dessa matéria que é tão importante. Uma matéria como essa você tem que fazer um mestrado e um doutorado para que você possa aprender. Mas neste momento estarei passando para você de forma gratuita um assunto profundo, aí juntando conhecimentos que passei horas de dedicações para estar trazendo um conteúdo de valor para a sua vida. Então espero que você aproveite bastante e que você faça suas anotações, que você possa também estar aí fazendo as suas revisões aí nos textos bíblicos da Bíblia Sagrada. Então vamos juntos estar mais uma vez nos aprofundando no conhecimento da palavra do Senhor. Estaremos falando sobre antropologia bíblica. Esse é o nosso curso neste momento, onde estaremos falando desse assunto muito importante que vai mudar a sua vida, a sua forma de pensar. Então, a antropologia bíblica é uma matéria muito importante em que eu desejo que todos os cristãos pudessem alcançar esse conhecimento. Então, você será um veículo de comunicação para transmitir a palavra do Senhor. Então, é um prazer muito importante para mim estar espalhando o conhecimento e ajudando você. Então, o que eu peço para que você possa estar me ajudando é compartilhar e alcançar mais pessoas através do nosso trabalho. Então, vamos lá para o nosso estudo. Então, que você se aprofunde mais ainda nesse assunto e nesse curso eu estarei dando início à antropologia bíblica falando sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus, como você está vendo aqui, Deus, ele é um espírito
ele é um espírito que tem corpo. Ele é um espírito, melhor dizendo, que tem almas. Almas no plural. Então, estamos falando aqui de almas no plural. Então, veja bem aqui como que nós possamos alcançar esse conhecimento. Então, Deus, a pessoa de Deus, essa estrutura que eu estou mostrando para você aqui, espero que você nos acompanhe, essa estrutura completa é Deus. Mas Deus, ele trabalha ou ele vive nesse conceito de que ele é as três pessoas, as pessoas da divindade, não da trindade. Então você vai estar aprendendo mais, então que você faça as suas anotações. Ele é a pessoa da divindade, não da trindade. Por quê? Como eu já disse para você, ele é Deus, é um espírito que tem almas. Ele tem almas no plural. Então você vai estar aprendendo neste curso como que funciona, qual é a estrutura de Deus. Então, os seus aspectos, como ele age. Então, é muito importante para que você entenda, para que você tenha um conhecimento espiritual e que você se aprofunde mais nesse conhecimento que vai mudar a sua vida. Então, Deus, ele está na pessoa do Pai, do Espírito e de Jesus. Por quê? Como nós já vemos aqui em João 14, em João 4, 24, Deus ele é Espírito. E em Amós 8, em Amós 6, 8, ele é uma pessoa que tem sentimento e que tem emoções e que ele tem personalidade. Então, para que ele possa ter esse sentimento, esse tipo de personalidade, ele tem que ser uma pessoa no sentido a qual nós estamos estudando. Então, isso é muito importante que você compreenda e no decorrer desse curso, você estará aprendendo algo muito importante a respeito de Deus. Porque muitas pessoas aí você vê até cânticos dizendo que não há quem conheça Deus. E a coisa que mais Deus ele almeja é que o homem, os seus filhos, lhe conheçam cada vez mais. Ele está cada vez mais se apresentando para as pessoas para que ela possa o conhecê-lo. É por isso que as Escrituras diz conhecê-lo, prossegui-lo em conhecer o Senhor. Então nós temos que prosseguir a conhecer a Deus. Então quando nós vemos aqui em João, no capítulo 4, versículo 24, então isso é muito importante que você pegue a sua Bíblia. Então é muito importante que você pegue aí a sua Bíblia e nos acompanhe nos textos. Nos acompanhe nos textos. Porque você será ricamente abençoado com esse conteúdo do nosso curso Antropologia Bíblica. Então isso é muito importante para que você se aprofunde cada vez mais. Porque a palavra de Deus diz lá em João 4,24, diz assim: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós vemos aqui que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em Amós, no capítulo 6, no versículo 8 em diante, diz que Deus ele jura por si mesmo e ele também sente ira e também se entristece. Então isso é muito importante. Então ele é uma pessoa que tem sentimento. Então a estrutura de Deus, você está para o Espírito. Então o Espírito, Deus. Então vamos aqui para o Espírito. Então o Espírito, essas são as divisões, a estrutura em que Deus se move e em que Deus trabalha. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 4, nós vemos também que o Espírito Santo, ele é uma pessoa.
Então nós vemos aqui que é muito importante. E também lá em Efésio, nós aprendemos também que ele nos ensina bastante sobre isso. Então quero que você nos acompanhe abrindo a sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo... Pegue a sua Bíblia, que eu estou aqui com a minha. Então, para que você possa estar se aprofundando mais no assunto, isso é muito importante, para que você conheça mais a respeito do nosso Deus, do seu Deus, para que você não seja enganado. Então, é muito importante esse assunto. Observe bem o que o Espírito Santo, aqui o Espírito Santo, eu quero ler apenas um texto, depois você possa estar observando aí na sua Bíblia. Então, Efésios 4:30, o Espírito Santo diz, no versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele nos sela para o dia da redenção, porque não há salvação sem o Espírito Santo. Observe bem, não estou falando sobre batismo no Espírito Santo, eu estou falando o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem sela o homem. Então, a pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem trabalha no vínculo da paz. Então, essa é a estrutura de Deus, Pai, que também é uma pessoa, e o Espírito Santo, que também é uma pessoa. E logo após nós vemos Jesus. Então, Jesus, lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 38, é muito importante que você entenda como que Jesus também, ele é uma pessoa da divindade. Então, isso é muito importante. Divindade, não trindade. Então, isso é muito importante que você, a partir de hoje, comece a colocar esse tipo de vocabulário sobre o seu coração, ou melhor, no seu coração, para que Deus possa estar fazendo obras grandiosas na sua vida. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 38, diz assim: Jesus como pessoas. Diz assim no versículo 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então isso é muito importante. Então você está vendo aqui Jesus como pessoa. Então muito importante. Espero que você tenha compreendido. Só recapitulando, a estrutura de Deus, essa é a estrutura de Deus. Você viu que Deus, ele é um espírito que tem almas. Então vejamos que o Espírito Santo, o Pai, ele é uma pessoa. Nós vemos isso lá em Amós, no capítulo 6, versículo 8. E o Espírito Santo também uma pessoa. Nós vimos isso lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, e os demais versículos que estão aí na sua tela. E Jesus, como pessoas que também se entristeceu profundamente, a mesma semelhança do Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, a qual foste selado. E logo após Jesus aqui também, em Mateus, dizendo que ele se entristeceu profundamente. Então, essa é a estrutura de Deus, Pai, Espírito e Jesus, ou seja, o Pai, o Espírito Santo e Jesus, a pessoa da divindade. Então, espero que você tenha compreendido para que nós possamos passar para o próximo nível. Então, vamos para o corpo humano, para o homem. Como que o homem funciona? Então, como que o homem funciona?
Então o homem ele é um ser tricótomo. Ele tem corpo humano. O homem é tricótomo por quê? Porque ele tem corpo humano. Então isso é muito importante. Esse é o curso de antropologia bíblica. Então você aprendeu a estrutura de Deus. Agora nós vamos aprender a estrutura do homem, em qual também Jesus ele está incluso, porque ele era Deus, mas ele se fez homem e habitou entre nós, a qual ele também tinha essa mesma divisão. Então, nesse conceito, Jesus também está colocado aqui como homem. Então vamos lá, onde que nós vemos esse texto? Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Então vemos aqui que é uma junção, alma e corpo. Então por quê? O homem ele não é corpo, alma e espírito, porque onde você for, a maioria das pessoas vão dizer que você é um ser que tem corpo, que tem alma, que tem espírito. Mas na colocação de Deus, primeiramente você é espírito, e em segundo lugar você é alma, e em terceiro lugar você tem um corpo, você é uma alma que tem um corpo e um espírito. Então isso é muito importante que você compreenda. Então por quê? Automaticamente, quando Deus ele fez o homem, então aí vem a lei da vida. Qual que é a lei da vida? A lei da vida é quando Deus ele forma o homem do pó da terra e dentro deste boneco ele coloca o seu espírito. E quando ele coloca o espírito dele, o homem passa a ser alma vivente. Então o homem passa a ser uma alma automaticamente. Então isso é muito importante. Por quê? Lá no capítulo de número 2 de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então o homem, Deus fez aqui o homem, ele fez o boneco, e ele soprou dentro do homem. Essa é a estrutura do homem, que também, na semelhança de Deus, nas divisões, não em ações, mas em divisões, ele se torna também em três. E tem aqui as divisões. Ele se torna um espírito. Esse espírito não é o Espírito Santo, é espírito humano. O espírito humano e a alma. Aqui nós vemos a alma. Ele tem um espírito humano e alma. E logo em seguida o corpo. Então essa é a divisões, por isso que nós chamamos o homem de um ser tricótomo, que tem corpo humano. Então isso é muito importante, porque Deus, na sua essência, ele não tem corpo humano, porque ele é um ser espiritual. Mas aqui o homem, ele já tem essas divisões. A primeira divisão, o espírito, a segunda divisão, alma, e a terceira divisão, corpo. Então veja o privilégio que o homem tem, você irá aprender mais à frente nesse curso de antropologia bíblica. Então isso é muito importante que você entenda. O homem é um ser tricótomo. Por quê? Porque ele é um ser também tripartido, que como também podemos chamar de tripartido, porque
ele é dividido nessas 3 partes. Tem essas 3 divisões. Então, isso é muito importante que você tenha compreendido esse conceito de Deus. Então, muito bem. Vamos para as divisões do corpo humano. Então, o corpo humano, entre a alma, entre o espírito, a alma e o corpo também, há as suas divisões. Há suas divisões. Como você está vendo aqui, há suas divisões. Então, onde que nós encontramos isso? As divisões do corpo humano. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no capítulo 4, no versículo de número 12. Tomando aqui um pouco d'água para nós continuarmos. Então, muito bem. O homem, ele também tem as suas divisões. E nas suas divisões do corpo humano, nós vemos a atuação. Então, vamos lá. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, nos fala assim, por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir, observe bem aqui comigo, ao ponto de dividir alma e espírito. Então ele divide aqui a alma e o espírito. Então, nessa divisão da alma e do espírito, juntas, observe bem, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos. Observe bem, discernir pensamentos e propósito. Em outras versões fala em intenções do coração. Então, ela é apta para dividir o espírito e a alma. Essa divisão do espírito da alma, como você está vendo aqui, essa divisão ela se encontra espírito mais alma, espírito humano mais alma humana, se dá divisões entre o espírito e a alma humana. Essa divisão está o coração, onde estão os propósitos e os pensamentos do coração. Então, não é a sua mente. Então, que isso fique muito bem claro. Ele está falando sobre o coração. Logo após, mais à frente, nós estaremos passando para a mente. Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela penetra, ela desce ao espírito, ela vem à alma, ela precisa transpor essas 3 fases para que o homem ele chegue a um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas e também de conhecer a Deus. Espero que você esteja me acompanhando, para que você possa ter uma compreensão mais clara. Então, muito bem. Então, sabendo disso, partindo desse ponto, nós vamos para a segunda parte. A segunda parte dessa divisão. Então, vemos aqui a alma e o corpo humano. Então, nessa divisão da alma e nessa divisão aqui do corpo humano, nessa divisão do corpo humano e entre a alma, então, entre a alma e o corpo humano, há uma divisão. Essa divisão está a nossa mente, a mente do homem. Porque em Hebreus, aqui no capítulo 12, está falando sobre juntas e medula, está falando sobre o corpo, está falando sobre o pensamento, está falando sobre o quê? Sobre a
mente, a mente do homem. Então, o homem tem uma mente. Então, ele tem mente e tem coração. Então, isso é muito importante que você compreenda. Então, voltando aqui, então o homem, ele tem, observe bem. Então, se nós fazemos uma contagem, o homem nessa divisão, eu poderia colocar mais aqui 5 pontos importantes. Corpo, colocar espírito, alma, corpo, mente e coração. Mas só que essa junção, elas trabalham junto. Então, dentro desses 3 aspectos, há essa divisão a qual eu acabei de mostrar para você, onde encontramos a sede dos pensamentos, que está o coração. Porque o próprio Jesus diz que é do coração que procede a saída da vida. Então, observe bem. E a palavra de Deus aqui nos mostra através da mente. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, transformai pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. E esse é o trabalho que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer penetrar a sua alma. Observe aqui, voltando mais um pouco atrás. Ele quer penetrar a sua alma e ele quer penetrar o seu corpo. Ele vem porque quando você aceita Jesus, você automaticamente, o Espírito Santo vem ao seu espírito. Mas ele precisa vir ao espírito humano, e a alma, e ele precisa vir ao corpo. Então tem um vídeo aí no meu canal Reino de Paz que eu falo um pouco sobre essa divisão do Espírito Santo fazendo essa atuação. Então espero que você entre lá no nosso canal e procure lá o vídeo também intitulado Antropologia Bíblica, onde eu falo basicamente sobre esse assunto da conversão do homem e da atuação do Espírito Santo nessas partes muito importantes que ele tem que dominar. Então vamos dar continuidade aqui. Então, como eu falei para você a respeito do espírito humano e do coração e a mente. Então espero que você tenha compreendido. Se você não está entendendo basicamente, que você volte esse vídeo e assista de novo até isso impregnar na sua mente. Então, partindo desse ponto, vamos para o próximo nível. Esse próximo nível vamos falar sobre os anjos. Vamos falar agora sobre os anjos. Qual é a estrutura dos anjos? Então, você viu a estrutura de Deus, como que se dá esse processo. Agora nós vamos para a estrutura dos anjos. Como que esse processo se dá? Então, isso é muito importante que você compreenda. Os anjos são dicótomo. Eles são dicótomo. Anjos é dicótomo. O homem é tricótomo. Então, ele não é tricótomo, os anjos, mas é dicótomo. Por quê? Porque os anjos, eles têm espírito e eles têm alma. Ele tem espírito e tem alma. Então, partindo desse ponto, lá em Hebreus, no capítulo de número 14, Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna? Isso é muito importante que você compreenda. Os anjos, eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas como que se dá a estrutura dos anjos? Como que se dá a estrutura dos anjos, já que eles não têm corpo físico, e como que ele é uma pessoa? Qual que é essa personalidade? Por quê?
o espírito e a alma. O espírito, ou seja, os anjos, eles têm espírito e alma. A alma e o espírito dos anjos, elas estão fundidas, porque ela é alma eterna. Ela é alma eterna. Então, o que acontece nesse processo? A pessoa dos anjos está fundida no espírito, ou seja, há uma fusão. O espírito, observe bem, o espírito e a alma dos anjos, elas são mescladas, ou seja, é fundida, torna um só, e é por isso que eles são eternos. Então isso é muito importante. É por isso que eles são eternos. Só uma curiosidade bíblica para que você possa compreender. Uma curiosidade bíblica. Os anjos não podem dominar a terra, mesmo tendo vontades e escolhas. A terra não é o seu domicílio. Eles temem um lugar, o abismo, ou seja, os anjos, eles temem este lugar, eles temem um abismo. Mas os anjos caídos, porque eles também são os anjos, porque os anjos caídos, eles não têm esse privilégio. Ele não tem esse privilégio que eu e você temos, porque a terra é a nossa morada. A terra é o nosso domicílio. Então os anjos não podem dominar sobre a terra. E principalmente os anjos caídos. Os anjos caídos. Por quê? Os anjos caídos, eles temem um lugar. Que lugar é esse? O abismo. Então, onde que você encontra isso? Se você for lá em Lucas, no capítulo 8, você vê quando Jesus expulsou aquela legião de demônio e eles pediram para que Jesus não o lançasse no abismo, mas que o jogasse, ou seja, o lançasse na manada de porcos. Isso é muito importante que você compreenda. Por quê? Você entendendo a respeito disso, você já está em vantagem contra os anjos caídos, contra os espíritos malignos. Por quê? Eles se tornam anjos caídos quando eles deixam o seu domicílio. Qual é o seu domicílio? As regiões celestes. As regiões celestes. Que os anjos, quando eles deixam este lugar que são as regiões celestes, você encontra isso aonde? Lá em Efésios, no capítulo 6. No Efésios, capítulo 6, a Bíblia nos diz que o domicílio desses anjos é aonde? O domicílio deles não é o abismo, o domicílio deles não é o abismo. Eles têm medo, eles têm pavor do abismo. Então, aonde que fica o domicílio dos anjos? Aonde que eles fica esse domicílio? O domicílio, observe bem, então que você compreenda, o domicílio dos anjos caído hoje é as regiões celestes. As regiões celestes é o domicílio. Mas quando eles deixam esse seu domicílio, eles passam a ser anjos caídos. Eles estão atuando ilegalmente sobre a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Eles estão agindo ilegalmente sobre a terra. Então isso é muito importante que você entenda a respeito disso. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, no capítulo 6, no versículo de número 30, do versículo de número 12 em diante, ele vai nos explicar a respeito disso. No versículo 12, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então deixa eu pôr aqui para você
Efésios, capítulo 6, a partir do verso 12. Então você encontra isso. Capítulo 6, verso 12. Você encontra aí essa história de Jesus lá no capítulo 8. Então por quê? Ele diz que a nossa luta contra os principados e as potestades, ela se dá onde? Porque eles estão no lugar das forças espirituais. Nós vamos lutar contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é no inferno. Isso é muito importante que você compreenda. Então, por quê? E há alguns anjos lançados lá, tem, mas eles temem esse lugar. Porque este lugar, o abismo, foi preparado para eles. Mas por quê? Porque quando existem alguns anjos caídos já lá, então eles temem. Então, quando você for lutar uma batalha espiritual, então entenda que você tem que lançar, quando você for expulsar um espírito maligno, você tem que o mandar para o abismo, porque o abismo é uma prisão para eles. E quando eles vão para essa prisão, eles não têm mais retorno, porque eles são eternos. Eles são eternos. Então, já se eles são eternos, o julgamento dele é eterno. Não tem retorno e não tem mais perdão. Então, a personalidade dos anjos, os anjos de Deus, os anjos ministradores, que você observa lá em Hebreus no capítulo 14, é estar ministrando, ele está protegendo, ele está ministrando a respeito daqueles que vão herdar a vida eterna. Bendito seja Deus. Então isso é muito importante que você compreenda a respeito disso. Então espero que você esteja compreendendo. Amém? Então vamos lá. Agora vamos para outro passo muito importante. Por quê? Deus no Antigo Testamento, ele era dicótomo. Como assim, presbítero Valdeir? Que Deus era dicótomo no Antigo Testamento? Se nós vemos aqui, observe bem comigo aqui, deixa eu voltar um pouco. Nós vemos aqui que Deus, ele é Pai, ele é Espírito. Em Jesus, a estrutura de Deus, e que nós vemos aqui que ele é Deus e é um espírito que tem 3 almas. E ele é no sentido de pessoas, tanto no Pai, pessoa no Espírito e pessoa em Jesus. Então, como que isso que se dá? Perdão. Então, vamos lá. Aqui é muito importante que você compreenda. Deus no Antigo Testamento, ele era dicótomo. Mas como que ele se manifestava sobre a terra? Porque ele usava de teofania. Ele se transformava em outros símbolos para se manifestar aos homens. Então isso é muito importante que você compreenda. Que você compreenda. Por quê? Vamos aqui, Deus no Antigo Testamento. Deus mais o Antigo Testamento é igual dicótomo. Deus mais Antigo Testamento é igual dicótomo. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus agia, era como dicótomo. Por quê? Porque, observe bem aqui, Deus, ele não tinha, Deus, ele tinha a teoria, mas não a prática. Ele sabia da existência do que o homem sentia no corpo, mas não sentia
mas ele tinha um propósito maior. Nós vemos isso através de Jó. E quem que descobriu isso? Quem foi a pessoa que, no sentido de comunicação, que abalou a estrutura de Deus? Não estrutura na personalidade de Deus, porque ninguém tem esse poder, mas de algo que mexeu com Deus. Foi Jó. Jó mexeu com Deus através das suas palavras. Por quê? Porque quando Deus ele passa por esse processo que ele passou, que você entende bem, você já ouviu falar a respeito de Jó. Então Jó, aonde que nós encontramos isso? Lá em Jó 9:32. Em Jó 9:32, nós vemos o próprio Jó pedindo a Deus para julgar ele em juízo. Para levar ele em juízo. Ele diz assim, pediu a Deus para levá-lo em juízo. Então, como que nós observamos isso? Porque em juízo era o último grau, o último grau. Então, por que Jó estava falando isso? Eu quero que você leia comigo em Jó, no capítulo 9, para que você possa entender claramente a respeito do que eu estou falando nesse momento. Como que é isso, presbítero Valdeir? Que teve um homem que conseguiu pôr Deus para pensar? Você já imaginou? Você já passou por isso? Então você está sendo privilegiado com este curso de antropologia bíblica. Então espero que você compartilhe com outras pessoas, nos ajude a divulgar essas informações aí com nossos irmãos, com o maior número de pessoas possível, para que eles também tenham essa informação, para que eles também tenham esse conhecimento a respeito de Deus. Você sabia você tinha essa informação a respeito deste assunto? Então, olha a importância de estarmos estudando, olha a importância de estarmos sentados em uma cadeira para aprender mais da palavra de Deus. Então, vamos lá. Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Jó, no capítulo 9. Quero que você leia comigo. Então, leia comigo Jó, capítulo 9, versículo de número 32. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque ele não é homem. Olha só, Jó, aqui no Antigo Testamento, Deus, ele é dicótomo. Ele é dicótomo. Por quê? Porque quando ele foi conversar com Jó, Jó disse assim, versículo 32, ele disse assim, porque ele não é homem, como eu. Ou seja, Jó está dizendo que Deus, ele não era homem como ele. Ou seja, que ele não tinha um corpo físico. Deus não tinha um corpo físico, porque Deus ele não é ilegal. Porque se Deus ele viesse fazer atuação e domínio na terra, no corpo, ou seja, em espírito, ele estava de forma ilegal. E Deus ele não quebra os seus princípios. Ele não age de forma ilegal. E é por isto que ele enviou Jesus para nascer de uma mulher, para que ele pudesse atuar como homem sobre a terra e Deus pudesse agir através de Jesus, com autoridade e domínio, tomando de volta o domínio e dando ao homem. Então, como que isso é importante? Que essa matéria é profunda. Então, isso é muito importante para nossas vidas. Então, ele diz assim, voltando para o texto do capítulo 9, porque ele não é homem como eu, a quem responda, vindo juntamente a juízo. Olha só, vindo juntamente a juízo. Porque Jó estava dizendo que Deus podia vir em juízo com ele. Aleluia. O que é o juízo? Um juízo, o que era um juízo? O juízo, primeiro, é a justiça. Por quê? A base do trono de Deus é justiça e juízo. É a base, o fundamento
do trono de Deus. O que é a justiça? A justiça é o ato, é o julgamento em si. E o juízo é o cumprimento, é a sentença que é dada. Então Jó, ele estava arriscando a sua própria pele ali falando essas palavras com Deus. Então como que é importante nós estudarmos a Bíblia Sagrada? Então onde que nós vemos que o trono, ou seja, o trono é a base e que Deus atua. Como que nós compreendemos isso? Em Salmos, no capítulo 89, versículo 14, que diz assim: justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Graça e verdade te precedem. Então a graça e a verdade precedem a Deus. Isso é muito importante, porque quando Deus entrasse, Jó estava pedindo a Deus: o Senhor pode vir comigo em juízo, porque você não é homem como eu. Ou seja, Deus, como eu já disse aqui, ele tinha a teoria, vamos dizer assim, Deus sabia a dor do homem. Deus sabia que o homem sentia dor. Deus sabia que o homem entrava em tristeza, mas ele não sentia em essência, em si próprio. Então é por isso que nós vemos lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 38, que Jesus, ele sentiu tristeza profunda em si, lá quando ele foi para o Getsemane. Então, antes de Jesus, no Antigo Testamento, Deus era dicótomo. Mas depois do Velho Testamento, já no Novo Testamento, através de Jesus, Deus, ele passa a ser muito importante você compreender isso. É muito importante você entender essa parte. Ele passa a ser uma trindade, ou seja, uma divindade. Então, com essas três características muito importantes para que você compreenda. Então, quando eu falo em trindade, porque é uma coisa que foi nos ensinada há muito tempo, então depois que você descobre isso, leva um tempo para que você ainda mude o seu vocabulário. Mas nós temos que colocar isso na nossa mente. Então eu espero que você tenha compreendido a respeito de Deus, a respeito da estrutura do homem, as divisões. Então eu quero aqui só estar recapitulando para você a antropologia bíblica. Aqui você aprendeu que Deus é espírito, que tem almas. Você aprendeu a estrutura de Deus, que é dividida, essa estrutura de Deus, em três aspectos, ou seja, em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito e a pessoa de Jesus. Essa é a estrutura de Deus. E a estrutura do Filho, que é também a estrutura do homem, que é o espírito humano, a alma humana e o corpo humano. E essas divisões, onde nós vemos lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E nós aprendemos as divisões no corpo humano, que essas divisões elas se dão através de a junção. Então, entre essas divisões, encontramos o coração, como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. E também a mente, que é dividida entre alma e corpo, e o coração entre espírito e alma. Então, isso é muito importante. E também nós aprendemos a respeito dos anjos, que eles são um ser dicótomo e que a sua personalidade, o seu espírito e sua alma, elas estão fundidas. Elas se tornam uma coisa só. Então, e eles são um ser eterno. E também aprendemos a respeito da dicotomia, que Deus era dicótomo no Antigo Testamento, quando Deus agia. E quem nos provou isso? Jó, falando a respeito de que ele não tinha um corpo e que ele não era homem. E através disso nós vemos a ação e o plano de Deus para as nossas vidas. Então isso é muito importante que você observe.
Então que você entre lá no nosso canal, porque eu estarei subindo alguns vídeos. Porque o homem caiu, ou seja, os anjos caídos, como que se dá alguns processos. Então lá nós estaremos trazendo uma bagagem para você. E também que você entre no nosso site e adquira lá os nossos materiais, estude conosco, se aprofunde mais a respeito da palavra do Senhor. Então espero que tenha te ajudado, que a sua mente tenha sido aberta para aprender mais a respeito da palavra do Senhor, através desse pequeno curso Antropologia Bíblica, que eu tenho certeza que será de fundamental importância para a transformação da sua vida e alavancar o seu ministério. Então lá no site eu estarei deixando o PDF desse estudo, eu estarei deixando para que você possa baixar esse PDF. Então eu vou estar depois colocando também lá no canal do YouTube, canal Reino de Paz, no link da descrição. E também você pode entrar lá no site valdeirgomes.com e você vai ver lá a Antropologia Bíblica através dos cursos gratuitos. Você pode estar acessando para baixar esse PDF dessa aula aqui gratuitamente, para que você possa xerocar, que você também possa estar dando esse estudo na sua igreja e aonde você for ministrar. Por quê? Eu não tenho ciúme, que você possa estar aprendendo mais, você pode copiar, você pode estar ensinando aí para os seus alunos da Escola Bíblica Dominical e também ensinando aí na sua igreja, abençoando o povo de Deus. Então que você possa estar fazendo aí o seu download e pegando a sua cópia, xerocando e fazendo aí o que você quiser para que o seu ministério possa ser mais ricamente abençoado. Então espero ter te ajudado. Um forte abraço e a paz do Senhor, do seu amigo Valdeir Gomes.